Ministério da Cultura apresenta a Mostra Arte.1, hoje conversando com Gá Olho, representando a obra Brasil Novo, Lei de Incentivo à Cultura, instituição beneficiada Hospital Pequeno Príncipe, com patrocínio de Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, AgroSul, Catarinense, Vianmac e Dicomp, realização da BN de Produções Culturais, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou o Jorge e a gente vai conversar com mais uma artista aqui que vai contar um pouco da obra Brasil Novo. Bem-vindo. Boa noite. Não sei se tem alguma pergunta específica ou só vou seguindo assim. Não, vamos lá. O seguinte, a proposta dessa live aqui é que a obra vai, o vídeo vai entrar na nossa grade a partir de amanhã, tá? E essa live é para a gente poder conversar um pouco e para ter uma base daquilo que vocês fizeram, da sua trajetória, enfim, para que as pessoas que vão assistir ao vídeo possam ter algum embasamento, alguma coisa a mais para poder ter uma visão mais global daquilo que está sendo visto ali, ok? Então me conta da sua trajetória, como você entrou nessa de videomaker, a sua trajetória artística, conta de você. Eita, aí já complicou mais. Eu já tava assim, tá bom, vou falar sobre a obra, mas aí falar sobre mim é um pouco mais complexo, assim. Eu acho que nessa época em que eu fiz a obra, inclusive, estava outra pessoa. Já faz um tempo, né, que ela foi feita. Entendi. Mas acho que ela ainda é muito atual. Porque, né, quando a gente está falando sobre a terra, sobre o direito à terra, essa é uma pauta que desde o começo do que é chamado Brasil tá aí, né? Sim. Uma pauta que mobiliza muitas lutas, muitos conflitos, e esse trabalho é um pouco sobre isso, assim, né? Ele nasceu, inclusive, de uma oficina que foi dada no Festival Universitário Brasileiro, Festival de Cinema Universitário, Metrô, acho que foi o 5º Metrô que teve. E era uma oficina ministrada por Clara Croma e Cauã Oliveira, que chamava Refundar o Brasil, nessa perspectiva, né, de pensar o Brasil enquanto um território em disputa e fadado ao um certo fim do mundo global, assim, né? Sim. E essa oficina estava acontecendo ao mesmo tempo que acontecia a segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília. Na época eu morava em Brasília, hoje eu moro em Recife, mas nessa época eu estava lá e a gente estava muito conversando nas oficinas sobre a pauta, né, dos povos originários com relação a refundar o Brasil, porque o Brasil existe a partir da invasão do território que, na verdade, era de todos os povos que viviam aqui, sim, né? E essa ideia de fundar um Brasil foi colocada, né, em cima de uma outra terra, em um outro contexto, com várias pessoas que foram, assim, não foram nem um pouco questionadas, assim, sobre o que seria feito nessa terra. E até hoje a gente ainda vê isso acontecendo muitas vezes, né? Com relação, sim, inclusive agora, essa pauta atual da ocupação no Pará, né? Com dizendo respeito à educação indígena, que foi alterada uma lei sem o consentimento, sem a consulta mesmo, né? Desses povos. E até hoje a gente continua repetindo, assim, né? Esse processo de não sei, invasão, digamos assim, né? E aí, essa foi uma pauta que teve muito presente na conversa da oficina, e ao mesmo tempo eu estava vivendo essa pauta na prática, tanto que uma das oficinas eu tive que faltar, porque eu estava na marcha, inclusive, das mulheres com elas. E aí até entrei, assim, eu lembro, na aula, na oficina, só para mostrar, assim, como estava a marcha, assim, mostrando o vídeo, fazendo uma espécie de transmissão, assim. Tava muito bonita, muito forte. E aí, nessa, eu fui captando alguns vídeos, coisas assim. Eu acho que pensando agora, tipo, como eu entrei nessa videomaker, eu existindo, assim, vivendo esse mundo e captando e capturando alguns momentos, assim, dessa vida.
E aí, esse era uma deles, assim, desses momentos que tava muito bonito ver aquilo. E aí, na época eu tava até com o celular só. Acho que tem um vídeo que eu tava com uma câmera, mas eu consegui uma câmera emprestada na época. Mas eu tava com o celular, a maior parte, assim, porque eu filmei foi celular. E aí, enfim, a proposta dessa oficina era sair um produto, e aí algumas pessoas se juntaram, assim, na oficina para fazer esse vídeo final. E aí, Theo participou também dessa oficina e ele estava querendo entrar um pouco nessa. Eu estava trazendo muito, né, essa vontade de falar sobre a pauta da terra, dos povos originários, enfim. E ele falou que gostaria também de entrar e a gente começou a trocar umas ideias. Ele estava querendo mexer com arte generativa, né, que hoje em dia já é mais comum, assim, um pouco mais sofisticado. Na época ainda tinha, tipo, poucas softwares de arte generativa, né, que é inteligência artificial, assim, né. É, Mas a partir desse software que é, eu nem sei falar o nome, Golden Clip, eu não manjo muito disso, ele que fez essa aham, parte, assim. Ele foi botando algumas palavras, assim, de desejo para refundar esse Brasil, assim, desejos para o futuro do Brasil. E aí, a partir dessas palavras, foram criando desenhos, assim, uhum, animados. E aí, enfim, foi essa a nossa ideia, mesclar vídeos gravados ali com o celular, em tempo real, assim, digamos, e arte generativa com esses desejos, assim, com ideias utópicas de refundar esse Brasil. E aí também, no meio disso, eu achei que não fazia muito sentido a gente estar falando tanto assim, de uma forma, não sei, né? Não queria passar a ideia de alguma apropriação de pauta, porque somos pessoas brancas, eu e ele. E, enfim, querendo falar sobre uma luta que eu acho que é de todos, não é só dos povos indígenas, sim, mas, enfim, sim. né? Que exige também uma conversa, um diálogo ali, né? E aí, na época, estava conversando com o PPAK, porque, enfim, também eu participava dos ATLs, que, quando eu morava em Brasília, né? Que sempre acontece todo ano. E aí conheci o PPAK e a gente estava conversando sobre isso. E eu falei, olha, eu queria fazer um vídeo, tem que ser meio rápido, você quer participar? Convidei, ele falou que sim, expliquei. E aí a ideia era, tipo, pedir para ele falar o que ele desejava, assim, né, para esse novo Brasil. E aí ele mandou esse vídeo, ele falando os desejos dele. Na época, até ele estava muito próximo também, acho que tinha acabado de ser, ou era logo depois, enfim. E essa pauta do marco temporal ele cita. E aí é um pouco isso. O vídeo é uma mistura de tudo, todas esses caos assim, visuais e ancestrais, atuais. É um pouco isso. Entendi. Beleza. E você, depois essa foi a sua primeira experiência com vídeo, então? Foi aí que você começou? Não, você já tinha uma história? Não, eu já. É isso que eu falei. Tipo, eu acho que a minha primeira contato foi existindo só, existindo e captando primeiro só com os olhos as Sim. coisas e depois com o celular e conforme eu fui conseguindo, tipo, mergulhar mais nisso, eu fui me profissionalizando. Agora trabalho com cinema, de fato, né? Mas acho que o primeiro vídeo que eu considero que eu fiz, assim, foi lá. Ah, isso, tipo, de criança, eu já fazia vídeo, aprendi a mexer, tipo, Ah, no então, editor, entendi. assim, muito sozinho. Desde, tipo, uns 12 anos, assim, eu já fazia uma coisa. Mas acho que, tipo, 18 anos eu fiz o primeiro mini doc, assim, que eu Já fiz, assim. tinha uma Tipo, história aí. assim, tinha ideias de perguntas e uma ideia de tema, assim, né, começo do fim. Aí depois fiz um filme no Acre, na época que eu tava lá, voluntariando numa ONG que trabalhava com os povos indígenas, e depois fui pra aldeia, enfim. E aí esse foi o primeiro filme que eu considero, assim, que eu fiz, que eu botei em festival e aí começou a rodar. Mas aí Entendi. já tem um tempo. Aí esse filme foi depois disso tudo ainda, depois de um outro, enfim. Ele Aham, já tinha rodado algumas coisas aí, mas ele entendi, é uma coisa bem entendi. experimental, ele é bem diferente, eu acho, dos Sim. outros. Quer dizer, acho que não tão diferente, assim, que é um lugar que se conecta com outros trabalhos meus, mas ele é bem experimental. A ideia é ele ser bem assim.
Legal. Até porque Clara Croma é a referência, assim, também, né, dessa oficina. E é um cineasta que merece ser conhecido aí, que já é muito conhecido, inclusive. Mas tem esses Entendi. trabalhos bem experimentais e enfim, acho que o trabalho também dialoga com essa estética. Perfeito. E vendo o vídeo, a gente tem uma sensação de... É uma mistura também de sensações. Quando a gente assiste e vê os índios, os grupos dançando, e ao mesmo tempo eles vão se mesclando, vão desaparecendo e aparecendo, as palavras entrando de todo jeito ali, aqueles desenhos todos. É algo meio assim transcendental, vamos dizer. A impressão que eu tenho que sai um pouco daquela do dia a dia, né? Que você meio que transcende e ao mesmo tempo fica forte, porque tem a força da dança indígena que chama atenção. E quando o seu colega entra e começa a falar os desejos que ele tem, a gente volta para a terra e presta muita atenção naquilo, porque fica um pouco diferenciado de todo o resto, sabe? Pelo menos a sensação que eu tive. E que isso faz com que a palavra dele fique mais forte ainda. Chama muita atenção. E essa transformação de palavras em desenho fica muito bonito de ver. É uma coisa suave e ao mesmo tempo impactante, que acho que chama também a atenção. É muito legal. Parabéns. Que massa. Legal ouvir isso, assim, né? Acho que é sempre bom ouvir um feedback assim, das pessoas, né? Como elas interpretam. Acho que é interessante isso de pensar as palavras enquanto desenhos. Eu acho que, de fato, a minha ideia era também colocar elas escritas na língua, né? Porque eu acho que a gente também colonizou o nosso próprio falar, assim, Sim. né? E o português é uma língua que não é daqui, né? Pensando bem, assim, é do colonizador, né? E aí, enfim, acho que essa falta da língua é sempre importante, assim, ser colocada também. E é quase um desenho quando a gente não entende, né? Mas não Sim, deixa de significar alguma coisa, mesmo não entendendo a tradução. Ali estava tendo a tradução, então, querendo ou não, também pode ser alguma espécie de didatismo ali, para quem se interessasse. É a língua cricati, inclusive, né? São muitas línguas, né? Essa é a língua de Pipiacá, que é Pipiacá, cricati também, que é um comunicador indígena muito incrível, que vale a pena ser citado também. E tá aí no Instagram fazendo muita coisa. Pipiacá, cricati. legal. Quem não puder falar, que não sei como se eu posso digitar, eu acho que Certo. eu posso mencionar. Acho que eu posso mencionar, vou mencionar ele aqui. Pronto. Legal. Sigam pessoas indígenas, comunicadores indígenas, cineastas indígenas. Entendi. Muito E essa qualidade. a sua relação com as pessoas indígenas, você tem alguma coisa mais forte com isso? Algum trabalho, alguma coisa do dia a dia? Não entendi com o que você perguntou. A relação com os grupos indígenas, você atua de alguma maneira com isso? Hoje em dia tem estado mais distante, assim, acho que mais enquanto aliado do audiovisual, do cinema. Sim, Ano passado, inclusive, porque quando eu morava em Brasília era um pouco mais prático estar ali, né? De fato, todo ano junto com eles, porque eles iam até lá, enfim, né? Agora é um pouco mais distante, mais mas difícil, enfim, acho que Recife. foram Aham. outros rumos que foram tomando algumas coisas, mas acho que ainda tenho laços, né? Tipo, com Marcelo Craô, que foi um cineasta que a gente também produziu documentário a partir do ATL, Levante pela Terra, que chama o documentário. Passou, inclusive, no Festival de Brasília, rodou alguns lugares, alguns festivais. E aí, ano passado, ele me chamou para fazer um outro filme com ele lá no Território Craú. Aí rolou isso também no passado. Mas nesse lugar, assim, com cinema, com audiovisual. Perfeito. Maravilha. Olha só, já deu o nosso tempo aqui, daqui a pouco começa a outra fase.
O vídeo Brasil Novo entra na nossa grade de exibições a partir de amanhã, às 19h30, no canal do YouTube. Esse nosso papo vai seguir aqui também gravado no Instagram e também no YouTube, para que mais pessoas possam ter um conhecimento maior sobre a pessoa atrás da obra. E a gente está chegando no final. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Colocar algum questionamento? Acho que é isso, né? Refletir sobre o que é dito nesse trabalho é sempre importante, né? Esse conflito de terra e onde ele nos leva. Sim. Acho que também falar sobre quem não tem esse acesso a esse tipo de informação que vai atrás, porque tem muita gente falando sobre isso aí. Sim. Pessoas com muito mais propriedade que eu. Busquem essas pessoas. Acho que é um pouco isso. É necessário. É um momento necessário isso. Obrigado. Valeu. Boa noite pra você. Boa noite, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Tchau, tchau.